Glória a Deus, boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. How many of you guys speak English and understand my English? Alguém? Ó, glória a Deus, não falta aula, gente, não falta aula. Precisa aprender. Gente, uma honra para estar junto com vocês essa tarde. Eu venho de Florianópolis para cá e é lindo para ver o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês. Eu me senti realmente honrado. Obrigado, pastora, para esse convite. Né? 2 anos está esperando para chegar aqui, né? Que ano passado teve um problema que não deu certo, mas esse ano, glória a Deus, estou aqui. Estou muito animado para esse tempo. E vocês vai rir se eu falar uma piada, tá? Se eu falar uma coisa engraçada, tipo, pode rir, tá? Se eu falar uma coisa muito bom, pode ter uma amém. Vamos praticar só para... que eu vejo vocês correndo, fazendo tudo, eu falo, nossa, o pastor está bem treinado, então eu vou treinar também. Se eu falar uma coisa muito bom, fala um amém. Porque minha cultura americana, se você faz uma coisa uma coisa que explodia a cabeça da revelação, até as pessoas ficam em pé, falam, glória a Deus. Isso aí, obrigado, irmã. Só um. Obrigado, vou pagar você na final, obrigado. Ela lembrou. E aí eles falam, Andy, se você não tem nada mais para falar, só fala uma, que? É isso? Glória a Deus, você lembrou. Não entendi nada, mas estou aqui. Então eu esperava que ia ser de Deus. Então vamos lá. Gente, é uma honra para estar aqui com vocês. Eu viajar no Brasil inteiro, então eu sempre gosto de conectar com as pessoas. Meu maior desejo, na verdade, é para as pessoas ouvir a voz de Deus. Alguém aqui gosta de ouvir a voz de Deus? Para mim é meu melhor desejo todos os dias que eu tenho, que eu gosto, eu sonhar cada vez mais para escutar a voz de Deus com clareza. Porque quantos de vocês creem que nós temos um Pai lá nos céus, que Ele quer falar com nós, os filhos dele, e esse é o prazer que Ele tem, na verdade, é nosso prazer para isso também. Então eu trouxe uma slide para vocês conseguem entrar nesse grupo de WhatsApp aqui, quando chegou lá, isso aí, se funciona o link, se não eu posso passar o foto para seus pequenos grupos e tudo lá. Mas tem uma e-book aqui que eu escrevi, Como Escutar a Voz de Deus, que está na descrição dessa grupo de WhatsApp, tá? Então entra no grupo lá, todos os dias eu coloco um grupo que chama Vencer a Guerra Espiritual, e todos os dias eu coloco no grupo encorajamentos, palavras devocionais que Deus fala comigo, as coisas assim, é muito bom. E lá na descrição tem esse link para esse e-book lá gratuito que está muito bom. Amém? Outra coisa que Rondônia é quase na final do mundo, né? Que eles quase estava... O pastor fala, fica à vontade, mas se você olhar muito longe, vou cair até o final do mundo lá, então... Mas enfim, brincando, gente, pode rir, amém? Glória a Deus. Eu trouxe, isso aí, eu trouxe 2 livros aqui também, algumas cópias lá, eu até pode assinar, das palavras proféticas. E uma coisa muito importante, os livros transformam minha vida. Quando eu era uma criança, eu lembrei, lendo os livros, que até hoje, né, lembranças das revelações, das coisas que eu aprendi. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, Descobrindo Seu Destino Profético, eu escrevi dessa maneira, que eu quero as pessoas aprender, através das histórias, das coisas em minha vida, né, como escutar a voz de Deus. E também, não somente para você, mas para outras pessoas também. Quantos de vocês querem profetizar, ou gostam de profetizar, encorajar as pessoas? Outra meia tarde do livro está nisso, ativando sua voz profética, para você conseguir profetizar da vida das pessoas ao seu redor, porque nós temos um mundo que precisa conhecer nosso Deus, a esperança que nós temos, não somente uma música que a gente canta, mas diariamente profetizando para as pessoas, encorajando as pessoas, e esse aqui. O segundo aqui chama Seu Lugar, a Mesa de Deus Pai. E esse livro nasceu 8 anos atrás, através de inseguranças meus. Descobri que cada um de nós tem uns momentos e situações que a gente não sentir que a gente merece um lugar junto com Deus Pai. A gente tem esse espírito do órfão, a gente tem essa maneira que a gente achou que os outros estão melhor do que a gente, lutando com essas coisas internas. Eu teve uma situação que nasceu esse livro através disso, e a gente tem realmente uma mesa, né, que nosso Pai preparou para nós, e cada um de nós está convidado. Eu sei que esse caso é uma casa que acredita em Deus Pai. Eu senti que vocês filhos e filhas de Deus. Na verdade, Deus tem uma palavra para mim
aqui durante o louvor, que eu acho que vou lançar amanhã à noite, na tempo, o culto normal, né, que todo mundo é aqui. Mas eu sei que vocês são filhos e filhas de Deus. É uma identidade muito forte nesse caso. Eu consegui sentir isso. Mas algumas vezes a gente ainda não acreditar isso para a igreja, para os outros, mas para mim não. Eu lembrei de um homem que chama Reinhard Bonnke. Alguém conhece Reinhard Bonnke? O Reinhard Bonnke, o ministério dele está responsável para mais do que 200 milhões das vidas que foi entregado para Jesus Cristo. 200 milhões de salvações lá no continente da África. E ele tem uma frase que eu coloquei no meu livro aqui. Ele fala: todos os deuses do mundo, eles pediram para as pessoas preparar uma mesa para os deuses sentar e comer, a mesa que as pessoas preparou. Mas nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus que preparou uma mesa para nós e convidar a gente para comer nessa mesa. Então, se você precisa cura sua identidade, se você quer essa experiência com Deus Pai, tem alguns outros cópias lá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Eu quero, se você tem suas notas lá, seu celular, eu quero entregar para você o nome da minha mensagem aqui. Se eu conseguir descobrir, porque caiu aqui. Mas é tornando-se uma geração profética. Tornando-se uma geração profética. Toca a pessoa do seu lado e fala com ele ou ela. Fala: você vai ser uma geração profética. Olha para a pessoa do outro lado e fala: você vai fazer uma coisa que vai transformar essa geração. Você tem uma voz profética. Glória a Deus. Quero vocês abrir para Daniel. Gente, vai comigo meio português e inglês, tá? Tá tudo junto. Se você não entende, pedi ao Senhor para a tradução de línguas aí. Um convite sobrenatural hoje, para você aplicar seus dons. Isso aí. Eu vou levar isso para Florianópolis, gente. A pessoa vai... Eu vou chegar lá, minha igreja vai achar que comer uma coisa errada lá em Rondônia. Não, mas tá certo. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos aqui. A gente vai ler Daniel, capítulo 1 até 7, na verdade. Vamos ler. Se chegar lá, se não chegar, eu vou pegar meu celular, porque meu Bíblia está em inglês, está aqui, ó. Vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor. Deu certo? Glória a Deus. Primeira vez deu certo. Eu sempre só chamar Nabu, né? O rei Nabu. Porque o brasileiro sempre corta as palavras, os nomes, né? Então, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Siniar e os colocou na casa do terceiro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Fala isso comigo: real e nobreza. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a leitura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei desenhou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos. Fala 3 anos. E depois disso passariam ao servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe de oficiais deu novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Shadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abed-nego. Bom, sabe que nosso mundo, na verdade, trocou sua identidade para uma outra coisa.
Alguém sabe disso? Sabe que nosso mundo, em todos os cantos do mundo, todos os lugares, já foi em 40 países do mundo, já foi em mais que 16 estados em Brasil. O inimigo tem a mesma estratégia. Ele quer mudar sua identidade que Deus deu, ele quer mudar seu nome, ele quer fazer alguma coisa dentro de você, que você não é, que não conseguir viver na identidade que Deus deu para você, mas ele quer colocar uma outra identidade em você. Sabe que na verdade os nomes desses homens aqui, não sei que eu tenho minhas notas aqui, mas os nomes desses homens foi nomes que significam as coisas de Deus. Um foi o nome Deus é real, o Deus que vive, o Deus que é maior. Alguma coisa assim. Eles trocou a nome para os nomes dos deuses da Babilônia. Ou seja, eles mudou completamente a forma que as pessoas vê e olhar para esses meninos lá. E eu sabe alguma coisa sobre essa troca da identidade pessoalmente, por quê? Porque eu servi no exército americano. Alguém aqui tem um desejo para servir no exército Brasil? Alguém aqui tem um desejo para servir no exército americano? Tem alguém aqui que quer ser o Rambo? Tem alguém aqui que quer, né? Eu sei que alguns meninos lá estão jogando Call of Duty, né? Tipo, fazendo, né? O herói lá no negócio com seu caráter, o cara lá, o desenho, e tudo com bandeira, e tudo lá, né? Eu teve um sonho quando eu era uma criança para servir no exército. E foi um sonho meu, porque eu morei lá no Havaí para 10 anos. E lá no Havaí eles têm muito exército, muito navio, muito fuzileiros, muito de tudo. Tem muita história dos Estados Unidos, da guerra, da liberdade, de patriotismo. Eu sei aqui em Brasil, porque quando chegou, eu senti que tem uma falta de patriotismo da nossa nação aqui brasileiro. A gente tem um patriotismo para futebol, né? Se a gente está em São Paulo, eu posso falar, vai Corinthians, todo mundo fica em pé, glória a Deus, sou pastor da verdade, né? Não sei que aqui em Rondônia tem um time. Qual é o time daqui? Palmeiras? A Flamengos. Ah, gente, não. Vamos orar para ele na final. Eu não tenho um time, porque... vamos lá, eu tenho tempo para falar essa história. Foi a primeira vez que eu fui no Brasil, eles falaram, Andy, você precisa de um time. Eu falei, tá bom, nem gosto de futebol, mas vou entrar na moda, né? Vai pegar o negócio lá. E o primeiro jogo que eu assisti foi Chapecó, foi um outro time, não sei, foi 8 anos atrás. E de nada eu gosto desse time de Chapecó, eles eram bons, né? Não sei, eles ganhou até o jogo, eu falei, esse vai ter meu time. Foi uma sexta-noite. E eles ganhou, e o próximo dia eles estão indo para a Colômbia quando o avião caiu. E todos morreram. Então hoje eu não tenho time, gente, porque parece que não é bom para eu escolher um time. Então cuide para tentando ser que meu time vai ser seu, porque não vai dar certo. Mas voltou para a história. Então eu estava no exército. Meu sonho era para ser parte do exército. E eu nasceu com esse desejo, eu quero servir meu país. Eu lembrei quando os aviões caíram nas prédios lá em Nova York, eu estava com 14, 15 anos de idade, eu vi lá ao vivo, né? Eu senti, nossa, nosso país está sendo atacado, eu preciso defender meu país, uma coisa muito forte na nossa cultura americana. Então, na minha aniversário de 17 anos da idade, meu sonho, meus pais, eles assinaram um contrato para eu entrar no exército com permissão deles, 17 anos de idade. Eu fui na treinamento, 3 semanas, eu virou 18 anos de idade no treinamento, e depois 6 meses de treinamento eu fui para Iraque a primeira vez. Eu teve meu 19 aniversário lá no Iraque, estava servindo 18 anos de idade lá. Eu virou 19, 20, 22 e 23 no Iraque. Mais que 2 anos da minha vida estava morando lá em Iraque para a guerra. Eu fui 3 vezes lá e uma vez depois como uma guarda de costas da embaixadores, as pessoas de VIP, eu trabalho nessa área também. Então, eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar para vocês isso. E essa parece o Shrek, mas não é Shrek, gente, tá? E esse é eu lá. Eu fui uma sniper americano. Na verdade, depois do meu primeiro turno, a primeira missão lá, de 7 meses eu voltou. Eu entrei nessa treinamento, eu fui na escola de snipers lá no Havaí. E essa é eu lá na final. A gente estava dentro de uma bomba, né? Uma buraco no chão que uma bomba explodiu em frente de nós. E essa a gente faz missões de 2 ou 3 dias lá,
fora 30, 40 quilômetros longe da base, eu e 3 mais outros homens. E a gente criar não sei como explicar, mas criar um espaço dentro de casa e tudo para as pessoas não conseguirem ver a gente. Tem uma grande câmera lá atrás, onde a gente consegue tirar fotos de pessoas 800 metros de distância. E aí tem uma arma também que a gente está preparado, se alguma coisa aconteceu também, a gente consegue tirar os alvos distante que mais que um quilômetro, por ser próximo. O nosso próximo foi nosso time, eu estou lá no meio, foi o líder da time e também depois virou o líder de 4 times de snipers, está responsável para um grupo da 18 snipers na época. Só para vocês entenderem, na Fuzileiros tem 200 mil fuzileiros e só 200 snipers. Então a gente chama grupo menos de 1%, 0,1% da Fuzileiros é os snipers, né? A gente chama um grupo muito pequeno que faz muitas coisas de boa. Eu acho que tem mais um, não tem mais um? Já acabou? Acho que tem mais um, mas isso aí. Ou essa aqui é a minha caminhonete que explodiu. O bomba explodiu embaixo do nosso caminhonete, o meu motorista perdeu as 2 pernas. E você consegue ver aqui, tem o volante, né? O corpo dele estava nesse volante, quando explodiu, ele sai, ele perdeu as 2 pernas, graças a Deus ele está vivo até hoje. Mas ele perdeu as 2 pernas, a gente salvou a vida dele. O próximo dia, no mesmo lugar, uma outra bomba explodiu, quase exatamente no mesmo lugar na rua, e matou uns das fuzileiros lá, um outro grupo do nosso batalhão. E foi de verdade, gente, eu vivi muitas coisas da minha vida até hoje. E tem a coisa que vem com nós como jovens, né? Ou vocês, eu não mais jovem não mais, né? Tá 30 e pouco, mas é importante, gente, que você ora e também tem muitos de vocês aqui hoje porque seus pais estão orando para vocês. E uma coisa que Deus fala muito comigo no supermercado, lugares, algumas vezes eu paro as pessoas porque eu senti que os pais deles, eu vou estar orando para eles, eu falo para as pessoas, sua mãe está orando para você. E nós precisamos entender que a gente tem pessoas que amam a gente, que tem que acreditar mais em você do que você acreditar em você mesmo. Meus pais foi uma grande inspiração para mim nessa área, porque eu e meu irmão, nós dois servimos lá na guerra no mesmo tempo. Eu fui 3 vezes, ele foi 3 vezes, e para 2 anos a gente estava lá no mesmo período. E minha mãe só tem 2 filhos. Pode fazer o próximo slide da nossa família? Isso aí. A minha esposa, meu filho Ben Judah, ele tem 4 anos já, sem bebê já. Isso aí. Essa é minha esposa, Kézia, brasileira de Lages, Santa Catarina. E meu filho que nasceu na ilha, Florianópolis, um manazinho. E a meus pais. Meu pai hoje está no Paquistão, lá na Ásia, ministrando o evangelho lá, perto da Rússia. E minha mãe está aqui. Eu lembrei quando eu converti, porque eu entreguei minha vida para Jesus, realmente quando Deus virou meu Deus, depois do exército, depois de todas essas coisas. E eu perguntou para minha mãe, como vocês podemos dormir, né? Quando você tem 2 filhos, seus únicos 2 filhos lá na guerra. E ela fala, não, foi fácil, a gente tem uma promessa que um dia você vai servir o Senhor. Então, a gente dormir com paz. Eu sempre lembrar isso, uma grande inspiração para mim, que a gente precisa orar. E, por exemplo, os jovens, orar para seu futuro esposo, para seus filhos, orar para o que Deus quer fazer através da sua vida, através da seu legado, porque a gente consegue ver biblicamente que Deus faz as coisas com os homens e mulheres, não importa a idade, mas importa o nosso compromisso que a gente tem com Deus. Então, voltando para a nossa história aqui, eu fui no exército e lá no treinamento, o que eles fez para a gente? Eles mudou nossa identidade. Eu lembrei quando eu entrou no treinamento lá, eles trocou todas as coisas para nós. Uma caneta não foi mais uma caneta, eles chamaram outra palavra. O nosso roupa não mais é nome de camisa, foi outro nome. Cada coisa, eu não teve meu primeiro nome. Ninguém fala meu primeiro nome para mais que 3 meses lá. Por quê? Porque ele estava querendo dar uma nova identidade para nós. Ele estava querendo a gente não somente pensar mais como uma individual, mas pensar como um grupo, como um exército, como uma fuzileiro. Então eu consegui ler essa história e entender a situação com esses homens. Ele estava lá para vários anos e ele estava sendo ensinado e treinado para tornar-se como uma Babilônia.
O rei, ele estava tentando ensinar, mudar eles, mudar o que eles acreditam, mudar o nome deles, mudar os valores deles. Mas a gente vai ver aqui um pouco que ele não conseguiu, porque esses homens eram homens que criam um Deus maior do que uma rei da Babilônia. Eles eram os homens que realmente viviam com um propósito com Deus. E sabe, eu já falei isso, mas eu quero só repetir essa parte que em nossa geração, gente, tem muitas distrações, tem muitas coisas que querem sua atenção, que querem sua vida, que querem sua energia, que querem seu dinheiro, que querem seu foco. É tão importante em nossas vidas hoje, não importa a cidade que a gente mora, o estado, se a gente é brasileiro, americano, não importa. A gente tem o mesmo Deus. E Deus, Ele quer revelar Ele para você mesmo. Ele quer mostrar para você o propósito que Ele tem para cada um de vocês aqui nesse lugar. Só que algumas vezes a gente está conectado com os valores do mundo. A gente está conectado com as distrações desse mundo. Tem um homem numa Viva Lista que ele falou, o inimigo hoje não trouxe mais tentações para a sua vida, porque você sabe como negar essas coisas. Ele só trouxe mais distrações. Porque nossas vidas, algumas vezes, só mais séries da Netflix, só mais coisa, só mais E a cada compromisso a gente fica mais longe de Deus, quando as coisas que era errado, tornar-se uma coisa mais comum para nós. E nesse lugar, o inimigo, ele mentiu para nós. Ele fala com você na forma tipo, olha, mulher, se você quer realmente conhecer sua beleza, você precisa mostrar isso para os outros. Homem, se você quer ser um homem de verdade, você precisa ganhar as coisas dessa forma, uma empresa assim, gastar sua energia, sua vida fazendo daquilo. Por quê? Porque os homens de verdade fazem aquilo, os homens de verdade fazem assim. Ele está sempre tentando, trouxe para nós uma nova identidade em coisas que nada a ver. Mas eu quero falar com vocês que é certeza, um dia em sua vida, as verdades que Deus implantou, as verdades que vocês acreditou, vai ser testado. Um dia vai chegar um momento quando realmente você precisa ficar lá, tomando decisões. Não, eu vou servir a Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou entregar minha vida nessa forma. Por quê? Porque todas as verdades que Deus tem em nossas vidas vai ser testado. Sabe uma coisa muito importante que a gente consegue ler nessa história? Porque a gente vai chegando aqui um pouco, onde esses homens foi colocado dentro do fogo. Vocês conhecem essa história? A maioria de vocês? Quem não conhece a história que os homens foi colocado no fogo? Alguém não conhece? Algumas. Que bom. A gente vai chegar lá. Mas a gente consegue ver que esses homens aqui, eles não eram sozinhos. Eles têm os outros irmãos lá, eles têm os outros homens. E se você ler o resto do capítulo de Daniel, capítulo 1, eles ofereceram muito para esses homens. E os homens negou, eles falaram, não, na verdade, se você só colocou para nós a comida natural, os vegetais e legumes, dessa forma, a gente consegue só jejuar com isso, comer essa comida, negar suas comidas e nós vamos ter mais inteligente, mais apresentado, mais bem bonito, né? E a gente vai conseguir entregar através desse jejum, que a gente chama hoje de jejum de Daniel, que nosso Deus é o Deus realmente de Israel. Sabe uma coisa? Nós precisamos pessoas de nosso redor que andar junto com a gente. Eu, como fuzileiro, como sniper americano, pessoas perguntam, você estava sozinho lá daquela cidade, matando a gente, fazendo tudo. Eu falo, gente, vocês assistem muito filme, tá? Essa é só da filme. Não existe o Rambo de verdade, né? Só na filme. O cara que, né? Todo mundo está morrendo, o cara está correndo devagar, né? Os caras, ele não. Parece que ele é invencível. Você não é invencível, gente. Você precisa das pessoas ao seu redor, uma comunidade ao seu redor. E algumas vezes as lutas que está mais difícil em sua vida é porque você não abriu seu coração para as pessoas ao seu lado, para eles conseguirem ajudar você. Esses homens aqui, eles foram homens que foi tirada do país deles lá, e eles não teve nada mais. Eles foram homens que teve nobreza. Esses homens eram príncipes, homens que teve tudo na vida deles. Só que eles foi tirada
do país deles, colocado uma nova cultura, um novo lugar, e eles não teve nada de depender, somente o Deus e as pessoas ao redor deles, os outros homens junto. Sabe uma coisa, nossa geração, a gente precisa valorizar cada vez mais as nossas amizades das pessoas ao nosso redor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: obrigado, amigo, que você está sentado do meu lado. Eu sei que como jovens, né, os nossos posicionamentos no culto é bem estratégico, né? Sentado do lado da pessoa que eu gosto, bem longe da pessoa que eu não gosto, né? Os jovens é muito sensível nessas coisas, né? A gente não gosta das pessoas rejeitar a gente. Nós precisamos uns com os outros, porque você foi criado para conexão, você foi criado para andar junto, você foi criado para ser homens de Deus, homens e mulheres de Deus que vivem um propósito junto. Homens e mulheres de Deus que vivem um propósito junto. Se você acha o seu propósito em Deus, só você e Ele fazendo coisa, você não entender realmente o propósito que Deus tem para você. Porque você precisa de pessoas do seu redor. E na verdade, quem está do seu redor é muito importante. Nós vamos ver, esses homens, eles teve a coragem para ficar em pé. Por quê? Porque eles estavam juntos. Algumas vezes, né, a gente tem essas tendências para olhar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma apelo aqui na final. Eu sei, porque eu já fiz isso também. Algumas vezes a gente fala: eu quero responder, mas esperar até a outra pessoa responder primeiro, né? Porque eu não quero as pessoas pensar sobre mim. Eu não quero as pessoas achar que eu tenho problemas, que está fazendo isso. Muitas vezes nós temos medo das coisas na vida. E quando a gente tem pessoas do nosso redor, a gente consegue ficar com coragem, ficar com fé. Olha rei Davi, ele tem o Jonatas. Olha Paulo tem Timóteo, tem Silas, tem Barnabé. Olha Jesus que estava com os discípulos lá. Mesmo que eles abandonou ele, Jesus não andava sozinho, não foi o Rambo que estava fazendo tudo. Não, ele estava criando discípulos, ele estava junto com as pessoas. E nós também precisamos viver junto com as pessoas. Ah, mas pastor, eu tenho muitos amigos lá na minha WhatsApp, eu tenho muitos amigos no Instagram. Não, gente, junto, presencial. A nossa geração tem muitos problemas, algumas vezes, em amigos, de verdade, mão em mão, né? Andando junto, fazendo o propósito, fazendo as coisas que vai transformar nossas cidades, nossos estados e mundos, porque muitas vezes a gente está no celular, está fazendo as coisas online, né? Sempre tem um cara corajoso online, falando uma babagem, né, na Instagram sobre as postagens, que ele nunca vai falar isso direto com sua própria rosto, né? As pessoas covardes da vida real. Online todo mundo é expert, né? Sabe tudo sobre tudo, mas junto, presencialmente, assim, as pessoas covardes. Então nós precisamos andar junto, porque um dia vai precisar as pessoas ao seu redor, amém? Vamos lá para Daniel capítulo 3. A gente vai ler aqui. E na verdade, pastor, pode me ajudar? Pode vir aqui para me ajudar? O ler? Porque você consegue ler muito melhor do que eu. Até mais rápido que meu português. Você está entendendo meu português? Está tudo bem? Se não, o pastor, ele ia oferecer para fazer a tradução para mim, que ele falou. Tá bom. Vamos lá, eu quero ele ler para nós, Daniel capítulo 3, a gente vai ler, começando em versículo 8. Mas só um contexto aqui, gente. Esse rei, ele criou uma imagem, né? Ele criou uma Deus na imagem dele, assim. Ele criou essa imagem e ele pediu para as pessoas: vai lá entregar a vida, né? Adorar essa imagem. Para eles, vai lá nas joelhas e adorar essa imagem. E ele criou uma coisa: se as pessoas não fazem isso, ele vai matar eles. Então ele fala para todo mundo, todo influenciador, todo governador, todas as pessoas famosas, todo mundo com dinheiro, todo mundo. Ele fala: você precisa adorar esse Deus, e se não, a gente vai matar você. Então todo mundo estava com medo, fazendo tudo que o rei estava pedindo para eles fazer. Sabe uma coisa interessante? Em nosso mundo, parece que as pessoas têm poder, só que na verdade eles têm medo. Quando alguém com autoridade de verdade vem em cima deles, eles vão entregar a vida, porque eles não têm nada para viver.
O influenciador que a gente seguia achou que o cara está incrível, ele tem medo da vida também. Todo mundo tem medo de alguma coisa na vida. A gente consegue ver essas pessoas aqui entregando a vida para essa ídolo, né? Mas começando aqui em versículo, vamos por conta do tempo, a gente vai aqui começando no versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto a teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém. Vamos parar lá. Eu quero focar nessa parte aqui, porque nós sabemos o resto da história, mas eles não estavam sabendo o que realmente vai acontecer. Sabe uma coisa, gente? Existe coragem que as pessoas veem, que é uma forma de inspirar eles, né? Todo mundo estava entrando a vida lá, entregando tudo lá, adorando esses deuses, só que esses homens não. Eles ficam lá, eles falam: não, a gente não vai fazer uma coisa que nós não acreditar, porque a gente crê uma coisa de verdade, uma Deus que é real. E esses versículos, os últimos dois lá, os dois versículos mais incrível na Bíblia para mim, porque eles falam uma forma tão corajosa, uma grande compromisso com Deus, que eles falam: mesmo assim mesmo assim que Deus não salvou a gente, nós não vamos adorar seu Deus. Gente, existe uma convicção dentro de nós, através de uma história construída com Deus, quando nada mais vai mudar a ideia o seu crença que Deus é real, o Deus é verdade, o Deus é seu Deus, o Deus é acima de todas as coisas, não somente uma música que a gente canta, mas um Deus verdadeiro, poderoso. E esses homens aqui, eles estavam lá, no momento que eles vai perder a vida deles, ele fala: hey, legal, a gente, não importa nossas vidas na verdade, o nosso Deus é maior do que você. Ó querido rei, governo, nosso Deus está maior do que você. Ó, todo mundo está andando em joelhos lá, adorando essa imagem. Olha gente, nosso Deus, ele nunca colocou joelho para ninguém. Existe algo dentro de nós, algo profético na verdade, quando a gente fica em pé, quando o resto do mundo está em joelhos. Existe algo dentro de nós, quando não é o modo para servir a Deus, mas não importa, porque eu vou servir Ele ainda. Existe alguma coisa dentro de nós, quando todo mundo está fazendo algo, eu falo: não, porque meus valores estão em cima disso, meu Deus está em cima disso. Eu já tenho uma aliança com alguém muito maior do que essa coisa, e na verdade essa é fake, e essa vai passar. Mas nosso Deus nunca vai passar. O mesmo Deus que era, que ainda hoje vai continuando a ser a Deus. Existe algo dentro de nós, gente, nossa geração, que nós precisamos entender
que mesmo que tem muitas coisas que esse mundo pode oferecer para você, só existe uma pessoa que conseguir oferecer salvação eternamente, e esse é nosso Deus. Eu sei porque eu já procurei eu procurei salvação em várias coisas, eu procurei identidade em várias coisas, eu procurei uma vida melhor em várias coisas. Já foi, gente, já foi na guerra para ser um homem de verdade, já fez na festa, já teve muita mulher, já teve dinheiro, já teve droga, já experimentou todas as coisas que esse mundo ofereceu. Só que quando eu tive um encontro com Deus verdadeiro, o resto das coisas não tem nada em comparação. Nós precisamos entender, esses homens, eles não estavam ficando em pé com essa coragem porque eles estavam vivendo uma ideia sobre Deus. Na verdade, eles estavam vivendo uma verdade que vem através de uma história com Deus, o testemunho que eles têm com Deus. Eles falam: hey, a gente tem um Deus, não importa o que você queira fazer com a gente, nós não vamos negar nosso Deus. Eu não sei para você, mas para mim, eu sempre, essa é uma coisa que me encoraja para pregar o evangelho mais alto cada vez, porque existe dentro de nós, gente, uma coragem, uma fé, quando o mundo está falando: não, você precisa fazer isso, faz aquilo, a gente fala: não, gente, não vai entregar nada para esse mundo, eu só vai ficando nessa conexão com meu Pai. Vou ficar aqui. Vocês não conseguem oferecer nada para mim que vai mudar minha conexão com minha aliança que eu tenho com meu Deus. Vamos continuando lendo aqui, gente. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens os amarrados que nós atiramos no fogo? E eles lhe responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Gente, é muito lindo quando os meses viram, né? O antes, esse rei, ele não acreditou em Deus, ele não acreditou, ele criou uma imagem, na própria imagem dele. Ele não teve verdadeiramente uma representação de nosso Deus, até ele ver o homem número 4 dentro do fogo junto com esses 3 meninos lá.
Sabe uma coisa que eu gosto de perguntar as coisas para Deus. Não sei, alguém aqui da mesma forma. Mas eu pensei, poxa Senhor, por que você não sei, coloca uma balde de água dos céus, né? Uma chuva forte que vem, né? O cai para apagou a fogo. Por que você fez dessa forma, né? Porque a gente consegue ver que Jesus, não somente que algumas vezes na nossa vida que Ele quer tirar a gente do fogo, mas Ele quer mostrar Ele mesmo junto com você dentro do fogo da sua vida. Algumas vezes a gente vê essa história e fala, poxa Senhor, mas que legal, mas nossa, imagina se não funciona, né? Imagina, Ele vai morrer mesmo? Mas a forma que Deus faz as coisas, gente, em nossas vidas, algumas vezes Ele faz isso, porque o que Ele está fazendo através da sua vida é muito maior do que você. Algumas vezes nós precisamos de uma rei, né? O rei, o governador, a governo, o empresário, o pai, ou mãe. Por ser alguém aqui, seus pais não é cristãos, eles precisam ver você dentro de uma situação difícil, e ver que você está ficando lá, acreditando em Jesus, e Jesus vai revelar Ele através da sua vida, da sua dificuldade. Tem muitas histórias, não somente bíblicas, mas testemunhos de pessoas nas escolas, nos lugares, quando eles falam, não, eu não vou fazer o que você quer eu fazer. E através da coragem, através da fé dele, o bully da escola converti. O cara da escola que estava muito violento, ele converti. Em algumas semanas eu estava indo para o lugar mais perigoso, o bairro mais perigoso no Brasil, que está lá em Bahia, que tem uma igreja lá que tem mais do que 1.500 membros, hoje está bombando. As pessoas estão entregando a vida para Cristo, a cidade está sendo transformada. Por quê? Porque tem os cristãos com coragem e fé, e quando todo mundo está entregando a vida através de joelhos para esses bandeiras, os caras lá violentos, tudo de gangue e tudo, essa igreja fala, não, a gente não vai colocar nossos joelhos, a gente vai viver para Deus, a gente vai fazer o que Ele tem para nós, e Ele está sendo transformado nesse lugar. É muito lindo essa história para mim. Por quê? Porque Deus usou esses 3 homens para transformar uma nação inteira. O que entrou aqui é nossa história, e você, é mim. Uma gringo dos Estados Unidos que nem sabe de onde na mapa é Rondônia. Você está falando com o seu pastor, ele fala, tem 2 estados que começou com Ro. Eu falo, bom, essa ajuda. É Rondônia e Roraima. Roraima. Isso aí, Roraima. Alguma coisa assim. Só falar em línguas, gente, vai dar certo no final. Ninguém sabe como falar em português direto também, né? Tá tudo errado. Vai, vão, foi. Nós vamos embora agora, só falar bora, né? Porque é muito difícil para falar tudo lá. Mas, gente, essa história é mostrar a forma que Deus usou a vida desses homens, uma forma sobrenatural. Sabe, a Bíblia, é muito lindo a forma que a Bíblia entrega os detalhes. Porque ele falou, nem as roupas deles têm um cheiro de fogo. Tem uma Subway em sua cidade? Subway? Tem um Subway? Gente, eu parou para esse Subway 20 anos atrás. Sabe por quê? Porque quando você entrar no lugar e você sai, você tem Subway na sua roupa para o resto da semana. Então imagina esses homens lá, eles foram uma grande fogo que matar os outros caras lá. Com certeza, muito fumaça e tudo lá. E ele saiu do lugar que nem cabelo queimado e nem tem um cheiro de churrasco. Esse é um milagre, gente. Esses detalhes precisa falar com a gente em nossas vidas. Por quê? Porque mostrar um Deus de detalhes. O Deus de detalhes, que Ele presta atenção com os detalhes em sua vida. Algumas vezes a gente acha, Deus não sabe meu coração. Deus não sabe minha situação. Eu estou desse bairro, eu estou dessa cidade, eu estou nesse canto do Brasil. Nossa, é tão difícil aqui, ninguém sabe meu coração. Meus pais vêm aqui dos outros estados. Tem alguém aqui realmente que nasceu em Rondônia? Nessa cidade aqui? A maioria de vocês. Eles falam comigo, tem muito pessoas de fora. Pode ser seus pais, né? Tem alguém aqui que seus pais eram daqui? Levanta a mão. Isso aí. Só 4, 5, vamos lá. Vocês uma nova geração nessa cidade, nesse estado. Imagina, tem 3 homens aqui que transformou a nação inteira.
Imagina, não sei quantos tem aqui, 200 e pouco aí. Tem 200 homens e mulheres que falam, não, a gente não vai fazer a festa que é famosa na nossa cidade. A gente não vai fazer o que a escola está fazendo. A gente não vai fazer o que essa cidade acha que é importante. Nós vamos demonstrar o reino de Deus em nosso meio. Sabe que algumas vezes a gente achou que nossas vidas é pequeno, é pouco, ninguém... Deus, Ele trouxe o homem, Estados Unidos, Florianópolis, para falar com você, sua vida importa. O chamado em sua vida é importante. O que Deus está fazendo aqui em Rondônia é incrível. Imagina seus pastores que estão aqui, eu já falei com eles, né? Não teve muitas igrejas, não teve muitas nada. Tem uma coisa que nasceu no coração dele para vir para cá. E o que aconteceu? Anos e anos e anos orando, pedindo ao Senhor, acreditando que Deus vai fazer uma coisa, que Deus vai fazer, trouxe MFI para cá um dia no futuro. Foi um sonho. E algumas semanas atrás, esse sonho foi realizado. Sabe uma coisa? Nós conseguimos olhar para os homens e mulheres de Deus na Bíblia, os homens e mulheres de Deus, nossos líderes, e fala, Senhor, eu quero a fé que não colocou nos meus joelhos quando o resto do mundo está fazendo, mas fica em pé para transformar uma nação. Sabe uma coisa, as pessoas, eles veem as coisas diferentes e essa é uma curiosidade. E na verdade eu vou entregar essa palavra agora porque combina com essa história aqui. O pastor, durante o louvor, não sei se está sendo gravado, eu vou gravar aqui também na minha... Eu sempre gravo as palavras, eu tenho, não sei centenas, mas tem bastante palavras aqui gravado que eu recebi das pessoas. Pastor, durante o louvor eu vejo uma cerca ao redor dessa igreja, uma cerca branca. E lá nos Estados Unidos a gente tem essa cerca branca, mas eu nunca vi aqui no Brasil. E eu estava olhando para essa cerca, tentando entender o que o Senhor está fazendo. Eu vejo os gados, né, os bois, está chegando para essa cerca com uma curiosidade. Eles começaram a entrar nessa cerca, né? Eles quebrou uma caminho para entrar lá, começando 1, 2, 3, várias. Eu consegui ver que tem várias cores, vários tamanhos, homens, mulheres, com várias cores e vários tamanhos. Ele chegou para você e sua esposa, e teve as outras pessoas aqui também, e você estava orando, parece tipo um tono de fogo lá, e esses gados, eles entrou, e eles virou uma cor único. Eles eram uma cor diferente, mas quando eles passaram, eles viram uma cor diferente. E lá na final, alguém colocou uma tampa, né? Uma marca. E essa marca, quando eu vejo, foi o filho e filha. O que eu estou sentindo, eu vejo que o Senhor, Ele vai trouxe as gerações para essa igreja. Eu vejo homens e mulheres de várias cidades, de várias condições, entrando aqui com uma curiosidade. Eu quero declarar sobre vocês que vai entrar uma nova sessão dessa igreja de evangelismo. E vocês o que acontece? Você tem a estratégia, você tem uma cerca de redor, tem um lugar aqui, mas o Senhor, Ele vai usar a curiosidade de pessoas para quebrar essa cerca. As pessoas vão começando a entrar de todos os lugares, entrando aqui. Eles vão entrar nessa fila, eles vão ser transformados. O Senhor, Ele vai colocar filho e filhas essas novas pessoas. E o desafio disso, algumas vezes a gente achou que ele só vai encontrar isso através das pastores ou líderes, mas na verdade eu vejo vocês como rebanho lá nessa fila, orando, ajudando, mostrando para eles o caminho certo. A cada um de nós tem um propósito, a cada um de nós está parte do que o Deus está fazendo em nossa nação, o que Ele está fazendo aqui nessa cidade. E sabe que vocês é a igreja de Cristo aqui nessa cidade. Você é a resposta de Deus aqui. Algumas vezes a gente acha, tá, mas porque Jesus não está aqui pregando? Com certeza, Ele prega melhor que eu, fala português muito melhor que eu. Porque Ele não está aqui falando com vocês? É melhor que chama Messias. O Messias estava com ontem, né? Chama Messias, brincadeira, não é Messias, é verdade, é o nome dele, tá? Mas porque Jesus não está aqui pregando? Por quê? Porque o Cristo Jesus em você é a esperança desse mundo. Que Ele entregou o Espírito Santo para nós.
que você, cada pessoa aqui, de onde você vai, você é a resposta de Deus nesse lugar. Em sua família, você é a resposta de Deus para seus pais. Você é a resposta de Deus para sua escola. Você é a resposta de Deus para a nossa nação. Você é a resposta de Deus para a nossa geração. Ah, mas pastor, você não sabe, eu nem consigo falar bem, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada. Mas você é a resposta de Deus. E pode ser sua fraqueza, a coisa que Ele quer usar para demonstrar que realmente Ele é o Deus. Algumas vezes nossas fraquezas é o que realmente Deus usar para mostrar a sobrenatural, porque você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa a Deus. A nossa direção precisa entender isso. Você não precisa de microfone para pregar o evangelho. Você consegue pregar o evangelho através da sua própria vida. Quando todos os seus amigos na escola estão, essa é a moda hoje, esse negócio está fazendo aquilo. Não, você fala, gente, você precisa conhecer meu Deus, o Deus que liberar os homens do fogo, o Deus que salvar a gente, o Deus que me salvar. E você conseguir conectar eles com o nosso Deus, que é sobrenatural, é incrível. O que a gente estava cantando aqui. Eu quero terminar com essa história, eu vou chamar vocês aqui, a gente vai fazer uma apelo de verdade. Mas pode ser que você está sentindo a presença de Deus nesse momento, não precisa esperar para apelo, pode vir aqui agora. Eu vou falar essa história, mas eu já vi em algumas de vocês que o Espírito Santo está em cima de você. Então de bem, pode começar aqui, ficar em joelhos, começando a orar nesse momento. O Senhor está nesse lugar. 3 anos atrás, em 2020, foi 2021, na verdade, 4 anos atrás. Eu estava em Estados Unidos e eu escutou sobre uma conferência que estava acontecendo na cidade. Uma igreja não é tão grande assim. E na verdade eu estava lá em fevereiro de 2021. E esse pastor, ele falou sobre uma conferência que ele vai fazer. Uma conferência que se chama Pregadores. E eu falo, legal, eu senti uma conexão com isso. Eu quero crescer, como pregar melhor e tudo. Só que essa conferência estava em novembro. Acho que foi novembro. E essa mês estava em janeiro. Minha esposa está grávida. E nosso filho, a gente vai ganhar ele em junho. Só que a cada vez que eu pensou, até falou sobre essa conferência, eu chorou. Eu falo com as pessoas, eu senti meu coração que precisa vai para os Estados Unidos para essa conferência, não sei porquê. Eu começando, chorou. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo. Eu posso falar com vocês, gente, foi um tempo mais desafio para mim sair da minha cidade, para sair da minha família, deixar eles lá em Florianópolis. Por quê? Porque meu filho, ele não estava mamando bem. Ele nasceu em junho e todas as noites eu ajudou minha esposa com uma mamatute, que ele chama, né, para conectar ele com o peito e tudo, faz tudo coisa lá para ele alimentar, e foi muito difícil. Eu acordou a cada 2 horas junto com ela para fazer isso com ele. Eu falava assim, mas meu amor, eu preciso, vai para essa conferência, eu não sei porquê, mas Deus tem algo para mim. Pode ser alguns de vocês têm isso também naquela conferência. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer algo, eu preciso estar lá, eu não sei, vai fazer algo. Então eu saí do Brasil, foi 28 horas para chegar lá nos Estados Unidos, em Califórnia. Eu fui lá e uma conferência de 4 dias só com 40 pessoas. Conferência pequena, pessoal lá na mesa. E todos os dias, gente, eu estava o cara ligado, olhando, com mais notas lá, está esperando o que Deus vai fazer, porque eu venho de Florianópolis para esse lugar somente para 7 dias para essa conferência. Foi lá para 4 dias de conferência, tem um dia antes e um dia depois e eu voltei. Então eu estava ligado, Senhor, o que você vai fazer nesse lugar? E todos os dias foi muito legal, gente, foi muito bom. Só que não estava o que eu estava esperando, eu estava esperando mais. Que isso, Senhor? Não sei para vocês, mas já foi uma conferência, alguma coisa, quando a pessoa está profetizando, eles profetizou sobre a pessoa lá, a pessoa do seu lado, eles pulou você e vai para outro? Aconteceu 2 vezes lá esse negócio. Eu falo, gente, tem uma placa que não profetizar sobre eu, que é o problema aqui? No último dia, na última oração, o pastor terminou todo o treinamento, terminou todas as coisas lá. E ele entregou o microfone para o homem finalizar com oração lá, para finalizar. E esse homem pega o microfone e fala, gente, senti para compartilhar um sonho que eu teve ontem na noite, antes de a gente encerrar aqui. Porque eu acho que esse sonho é para alguém aqui.
E ele falou, eu sonhei ontem, estava em um campo, né? E nesse campo eu vejo vários jovens que estão lá nos joelhos, e tem homens atrás deles com figuras muito preto, parece demônios atrás deles. E ele estava cortando a língua desses jovens. E quando ele começou a falar isso, eu começando a sentir a presença de Deus, né? Começando a chorar, como está chorando agora. E ele fala, o Senhor está falando comigo que alguns de vocês vêm para essa conferência e você já achou que você estava aqui para aprender, para pregar, mas na verdade Deus trouxe você aqui porque Ele colocou dentro de você a voz para essa geração, a voz profética para essa geração. Ele quer usar você para levar a língua de volta para essa geração, para eles conseguirem comunicar a palavra profética que Deus colocou dentro dessa geração. E no momento que ele fala comigo, gente, eu caí no chão e começando a sentir a presença de Deus. Eu senti nesse momento, a última coisa, em 4 dias, uma viagem muito longe, Deus me trouxe para esse lugar, para receber alguma coisa que vai restaurar a voz em nossa geração. Eu quero orar para vocês hoje, essa tarde aqui, porque alguns de vocês estão sentindo que o inimigo já tirou sua autoridade, já tirou sua língua, já tirou sua habilidade para ter coragem através de um pecado, através de pornografia, através de uma coisa que você fez errado na sua vida. O inimigo está usando isso em cima de você para falar, olha, você não tem mais a bênção de Deus porque por conta de alguma coisa que você fez. Ele está tentando usar medo para tirar o que Deus colocou dentro de você, mas nós temos uma Deus que quer restaurar a voz profética nessa geração. Eu creio, por conta disso, eu estou aqui hoje à tarde. Eu quero orar nesse momento para vocês. E se você sente isso, você quer sua voz de volta. Você quer uma voz de coragem, uma voz de fé. Você quer uma voz que sonhar, uma voz que declarar as promessas de Deus em sua cidade, na sua escola, em seu trabalho, no meio da sua família. E se esse é você, eu quero convidar você para vir aqui agora. Vem aqui na frente. Não importa as pessoas do seu lado, vem aqui na frente agora. É hora para responder para o que Deus quer entregar para você nesse momento. Nesse momento eu quero você convidar o Espírito Santo para vir. Convidar Ele com sua própria boca. Fala com Ele, Senhor, vem. Vem, Espírito Santo. Restaurar em mim o que o inimigo está tentando roubar. Restaurar em mim, Senhor, o amor, a coragem, a fé. Restaurar em mim, Senhor, sonho, desejo para viver propósito, não somente para mim, mas propósito para essa geração. Eu sinto que tem pessoas aqui, você tem dons e desejos que vêm de Deus, as coisas que Ele colocou dentro de você. Você é bom com matemática, você é bom com negócios, você tem desejos para isso. E algumas vezes no nosso mundo hoje, o inimigo quer usar seus dons para o propósito dele, mas nós temos um Deus que quer usar seus dons para propósito maior, que é propósito que vai transformar uma geração, que vai transformar a nação, que vai transformar a sua família. E através de sua fé, através de sua coragem, as pessoas em nossa geração vai ser salvo. As pessoas nessa cidade, eles vão ter esperança, eles vão ter coragem, eles vão ver dentro de você Jesus Cristo, o Jesus que salva as pessoas do fogo, o Jesus que entregar a vida para nós, o Jesus Cristo que colocou a esperança em você, para você refletir Ele para esse mundo. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero declarar, Espírito Santo, nós queremos convidar você nesse momento para derramar seu fogo nesse lugar, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, para os homens e mulheres que estão respondendo para você, e nesse momento, Pai, nós convidar o fogo. O Senhor, como essa cidade está cheia das pessoas indo para festas, está cheia das pessoas indo, fazendo as coisas
Senhor, nós estamos aqui nessa sala orando, declarando, acreditando. E mesmo, Senhor, em Atos 2, quando o Espírito Santo caiu em cima de todos os homens lá, as mulheres lá, as pessoas conseguem e começando a profetizar, eles começando a viver uma vida sobrenatural. Senhor, quero pedir hoje à tarde e nesse lugar que você derramar seu Espírito sobre nós nesse momento. Derramar seu Espírito sobre nós nesse momento. Começando a orar em línguas, gente. Começando a orar nesse momento. Começando a orar. Fala com o Senhor. Mais Espírito Santo, mais. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Mais Espírito Santo, mais. Vem, Espírito Santo, vem, mais. Mais Espírito Santo. Nós queremos ser uma geração que tenha coragem para ficar em pé quando o resto do mundo está nos joelhos, Pai. Queremos ser uma geração, Pai, que vê e acreditar em sua voz, acreditar em seu poder. Usa a gente, Pai, para revelar você para esse mundo. Vem, Espírito Santo, vem. Pedido nesse momento. Se você está sentindo realmente a presença de Deus em cima de você, pode ser calor em seus mãos, pode ser uma presença nos seus ombros e tudo. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Fica em pé e vem aqui na frente. Você está sentindo a presença de Deus de alguma forma, uma forma tangível. Você está sentindo Ele. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero você levantar suas mãos, as duas mãos, e fala: Senhor, eu estou aqui. Mas aumenta seu fogo, aumenta nesse momento sua presença, aumenta. Vem. Vem, Espírito Santo, vem. Isso aí, lá, perfeito. Aqui, perfeito. Mais. Gente, tem anjos nesse lugar que está ministrando aqui. Tem anjos nesse lugar. Receba. Receba. Mais, Espírito Santo, mais nesse lugar, mais Espírito Santo, mais.
algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.